Boa noite, tudo bom? Bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é Meire Brode. Nós estamos aqui com alguns escritores e autores que vão falar sobre esse projeto que a gente está lançando hoje, que é Cuca Interior. Gente, travei. Vou começar de novo, tá? Boa noite. Bem-vindas e bem-vindos. Este é o Cuca Interior. É um projeto que nós vamos falar sobre literatura e daqui a pouquinho a gente explica bem direitinho o que é. Meu nome é Meire Brode, eu sou escritora e sou jornalista, moro em Lajeado, que é Vale do Taquari, interior do Rio Grande do Sul, e eu vou chamar outros colegas também que vão participar desse projeto, tá? Temos o Augusto Dardi, o Álvaro Santi e a Laura Peixoto, que estarão conosco esta noite. Vamos lá. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Nasceu! Nasceu o nosso projeto. Que legal. Bom, eu acho que para quem está nos vendo, explicar um pouquinho sobre o Cuca Interior, eu vou chamar o Augusto, que além do nosso autor aí, ele também é o nosso designer, tá? Vamos lá, Augusto. Nas horas vagas, tudo nas horas vagas, né? Designer, autor, enfim. Obrigado, Meire. Enfim, Cuca Interior, a gente pensou por um tempinho, né? Que nome dar a esse projeto que a gente quer lançar, de conversa sobre literaturas, culturas e sociedade. E todos nós, a gente pontuou o elemento do interior, né? E a palavra cuca está muito ligada a Lajeado, né? A cultura, né? De origem alemã, enfim, a gastronomia local. E a gente achou super simpática a palavra cuca, né? É sempre rodeada de afeto, né? Exato. E eu acho que esse elemento do afeto é bem importante nesse projeto, para alavancar ele, né? Que é, sobretudo, feito sobre o afeto, esse lado super positivo, né, dessa vivência do interior, no nosso caso do Rio Grande do Sul, e faz parte, então, a gente explorar essas vozes do interior, né, essas vivências do interior e não dos centros, né, das grandes capitais, e a gente, de alguma maneira, mostrar essa literatura, essas reflexões produzidas a partir do interior geográfico, né, e também a gente falar, cara, das várias formas de interpretar o interior. Exato. Te apresenta então um pouco, Augusto. Fala também o que você faz. Muita coisa, né? Eu sou professor de língua francesa, formado pela URGS, e há um tempinho eu acabei meu doutorado em literatura francesa. Eu pesquiso, sobretudo, a poesia de língua francesa, e, enfim, desde a adolescência escrevo também, sou músico, a música me deu digamos, uma facilidade com a autoria, né, em se ver como autor. Eu acho que isso é legal, que é esse papel da música na minha vida, e depois da música eu comecei a escrever literatura. E é isso, eu tenho 3 livros publicados, e eu acho que é isso, acho que é um bom início, né, um resumo. Beleza. Vamos pela ordem alfabética ou pulamos? Vamos ali, então, pro Álvaro. Álvaro. Então, eu sou o Álvaro Santi, eu sou natural de Lajeado, mas já moro em Porto Alegre desde os 16 anos. E sou poeta e músico, sou graduado em violão, né? Tenho um disco lançado e uma meia dúzia de livros de poesia. Também trabalho com política cultural, trabalho na Secretaria de Cultura de Porto Alegre já há bastante tempo, e pesquiso também, escrevo sobre política cultural, além de escrever poesia, né? E, enfim, legal participar desse projeto aí. Eu acho que vai ser legal a gente conversar com as pessoas, os parceiros, trocar ideias. Isso aí. Laura? Oi, boa noite. Eu tô super feliz. Eu tô tão feliz que eu fui comprar uma cuca de abacaxi.
para deixar para me inspirar. Eu comprei uma cuca de abacaxi ontem também. Sério? E olha que... Gente, eu de comer ela aqui assim na frente de todo mundo, vai entrar no clima. Mas foi tão legal quando o Augusto falou desse negócio do afeto, né? Eu acho que tá faltando muito isso, essa solidariedade e afeto. E, enfim, eu achei uma grande sacada esse nome, Cuca do Interior. Estou bem feliz em participar. E, bom, enfim, né? Meu nome é Laura Peixoto. Também escrevo, jornalista, tenho 3 livros publicados. E estou, assim, muito, muito feliz de estar aqui com vocês, com meus colegas, jornalistas. A Meire foi minha editora do meu último livro, depois a gente fala. E o Santi eu conheço há tanto tempo já, o Augusto também, então estou super feliz de estar com vocês aqui. E espero que o pessoal curta também. É isso. Meire, tu também escreve, né? Sim, então, no começo eu falei que eu estava tão emocionada também no começo, eu só falei que eu era a Meire Brode, e como o projeto fala que é Cuca Interior, não necessariamente todos nós nascemos em Lajeado ou moramos em Lajeado, mas a gente tem um vínculo com esse interior. Eu moro em Lajeado há bastante tempo, desde 98 que eu fui para o Rio Grande do Sul, eu sou paulista, e vocês falaram, Santi e a Laura, que compraram cuca, né? Eu estou em São Paulo, eu estou aqui participando de São Paulo, e aqui em São Paulo ninguém conhece cuca, não tem cuca, e as pessoas que comem cuca aí quando vão são alucinadas por cuca. Então, quando eu venho para cá, dessa última vez não deu, né, mas normalmente eu trago uma sacola cheia de cuca, que faz o maior sucesso, né, porque as pessoas são alucinadas por cuca. Aquele farelo, sério. Bom, e eu também sou, então, jornalista, né, há bastante tempo, desde o século passado, eu me formei, e escritora, desde que eu me conheço por gente, assim, desde que eu comecei a escrever de pequena, é aquela coisa que não publicava, mas, né, estava lá sempre com os meus escritos. E em 2014 eu lancei meu primeiro romance, e depois disso mais alguns outros, participação em coletânea, e alguns outros livros também que eu já tinha participado, mas de forma mais empresarial. E atualmente eu tenho uma editora, a Libélula, que é uma editora justamente focada para autores independentes. E eu tenho muito orgulho de que ela esteja em Lajeado, seja fruto de Lajeado, e basicamente com pessoas de Lajeado, e fomentando toda essa cultura do Vale, né, de forma geral, e fomentando, então, a literatura no nosso interior, que é tão rica, mas que nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo conhece. Então é isso. Ótimo. Aí nós vamos ficar pequenininho assim, e eu estou assim, focando... Não, agora a gente pode passar, eu acho que a gente pode passar agora para a pauta, né? E a gente já explicou o projeto, a gente vai deixar então a nossa cuquinha de lado, ó, a gente bota nossas cucas aí. Tava focando, zoinho. E a ideia hoje é a gente falar para vocês um pouco do que a gente está produzindo, porque mesmo que a gente esteja em pandemia, eu acredito que essa coisa do autor, né, aquela coisa consegue ficar um pouco mais ensimesmado e, pelo menos para mim, a produção tende a aumentar muito o ritmo, né? Eu consigo produzir mais quando eu estou mais isolada, apesar de que, sendo mulher, né, sendo empresária e tendo criado 3 filhas, eu estou acostumada com o caos, então eu produzo em qualquer situação, mas a pandemia me trouxe bem essa oportunidade de eu conseguir colocar um olhar mais específico para textos e projetos que eu já tinha começado, mas que estavam ali parados, né? Então a gente pode falar um pouco sobre isso. O que vocês acham? Pode ser? Acho ótimo. Acho que é um objetivo. Já começar a falar do que nós estamos fazendo. Isso aí. Quem começa? Santi, vai. Eu até tentei fazer isso no início da pandemia lá. Nós já estamos cansados de pandemia, já não. Então, mas claro, isolamento é uma coisa que com a internet não existe, a não ser que a pessoa queira mesmo, ela se desconecta, se despluga, mas exige uma força de vontade bastante sobrenatural, quase assim, né? Hoje em dia. É muito complicado, mas claro, por alguns momentos a gente pode optar por isso para terminar um trabalho, né? Que a Mary falou, focar. Eu particularmente, ano passado comecei a fazer isso um pouco, fiquei mais tempo em casa. Eu comecei a organizar um material de um segundo CD que eu tenho gravado e fazer um planejamento para gravar ele. Mas aí isso acabou se perdendo porque eu tive umas demandas de trabalho muito fortes e eu tive que suspender. Então,
Mas eu cheguei a ler algumas coisas que eu escrevi, inclusive mandei para a Meire. Isso aí, eu ia falar. Que legal, não conta nada, hein? Mandou para a Meire, Fazer o quê, né? Pensando em organizar mais, assim, eu não consegui escrever, digamos, mas eu consegui organizar, tentar organizar alguma coisa, selecionar aquilo que dá para publicar, o que será que vale a pena e tal, e, né, no caso, pedir para outras pessoas lerem, que é importante também, né? Não pedi para mim tu não pediu nada, né? Tu podia ter pedido, né? Putz, que pariu. Tu não é editora, né? Mas mas se não tem o leitor número 1, me se tinha um leitor tem o beta, leitor beta, né? Beta, eu sou beta. Olha aqui. Ô, Santi, eu tenho uma curiosidade. Delta, tá bom. Eu tenho só uma curiosidade, quero saber. Tu te vê mais músico ou tu te vê mais escritor? Essa pergunta é difícil, viu? Te vira nos 30. Assim, se tu for pensar do ponto de vista profissional, eu não sou nenhum dos dois, né? Eu sou um fracasso. Eu não vivo de nenhuma das duas artes. Né? Como profissão, não. Mas eu tenho muita dificuldade de separar as coisas. Eu já tive esse dilema, assim, há muito tempo atrás. Mas aí esse negócio me distrai, uma coisa me distrai da outra, se eu focar só numa coisa, né? E tal. Mas isso é um dilema falso, porque a minha constituição, assim, o meu gosto pela poesia, principalmente, vem da música popular. Tá? Então é indissociável. E, embora eu gostasse muito de ler romance, mas nunca consegui escrever romance. Então, e a minha característica, todo o meu curso eu era distante, assim, minha faculdade de música, eu era um cara que gostava de ler história da música, os outros caras não queriam só tocar, e eu queria saber mais, assim, ler estética e tal. Então, é a minha visão pessoal, eu tenho que aproveitar isso, né, que é uma característica, não adianta legal, ser igual aos outros, né? O Augusto, tirando a parte de ser professor, né, Augusto, tu também tem isso, tu toca e tu compõe, e tu escreve, né? Faz todo sentido o que o Álvaro Santi disse, faz todo sentido porque, inclusive, a poesia, né, na antiguidade até a Idade Média era ligada à música, né, se recitavam poesias e era inseparável de tocar um instrumento no fundo. Exato. Inclusive o termo poesia lírica é porque o poeta tinha a lira, né, o Apolo tem a lira dele lá que ele toca, então os poetas recitavam poesia com acompanhamento musical. Então, é inseparável mesmo. Isso que o Santi diz é orgânico até, né? A gente não tem como separar a música da poesia, porque elas nasceram juntas, né? Isso é muito bonito. Legal isso, né? E tem os trovadores, né? Lá no início, onde se criou a língua portuguesa, né? Que era o galego-portuguesa, uma coisa assim. E era só oral também. Isso, então... Tradição oral, é verdade, né, que vem... Que cai muito nas palavras cruzadas que eu faço para a cabeça. Aedo. Aedo? Já viram isso? Vamos pesquisar, não vamos falar. Eu sei que é da Grécia, Vamos pesquisar, mas tem uma coisa a ver com poesia, com menestrel, sei eu, que o Raio pesquisar para não dar furada aqui na nossa primeira live. Tem que ter um glossário aí. Foi na Idade Média que se separou. Teve na França, pelo menos, Guillaume de Machaut é o cara que era um músico, poeta, ele escrevia, e ele, agora eu vou criar poesia escrita, eu vou separar da música. E dele ele criou formas fixas de poema. Por exemplo, a balada, né? A balada é uma forma fixa, com tantas estrofes, e é textual. E depois, no Renascimento, veio o famoso soneto, né, do Petrarca. Até hoje é super cultivado, né, ainda se escreve muito. Estudou tudo isso? Augusto, estudou tudo isso? Tive que estudar, não não muito aprofundadamente, mas por cima, né, como professor. Não, mas olha só, eu estava fazendo uma pós, então, em literatura, né, na URGS, e recorri ao Augusto, pedi um socorro para ele um dia, porque eu tinha que fazer escrever um ensaio, né?
E aí eu escolhi um dos livros dele, um dos poemas dele, para fazer o ensaio. E aí, obviamente, sorte minha, né, que eu conheci o cara. Então, né, você estava lá em Paris, te mandei uma mensagem e ele prontamente me ajudou. Aí, quando ele começou a falar, eu falei, putz, grila, eu não sei nada dessa porcaria. Não. E aí, eu fiquei muito entusiasmada. Aí, eu fui pesquisar um monte e tal. Porque, claro, eu não fiz letras, né? Então, o que eu entendo de literatura é muito mais orgânico do que essa coisa que você estudou, né, na academia. Só que eu percebo que faz muita falta ter esse conhecimento, esse aprofundamento, mesmo que eu não escreva poesia, mesmo que agora, por exemplo, eu esteja me aventurando um pouco, né? Mas eu fiquei tão empolgada com aquilo que você me falou, que eu fui pesquisar, fui ler mais um pouco e acabei achando que eu poderia cada vez mais me informar sobre isso, né? E eu acho que faz bem para uma formação de um escritor a gente saber um pouco ou muito, né, da história, da literatura, principalmente quando a gente está falando de poesia, porque basicamente as coisas começaram com a poesia, né? Mesmo que tenha sido a tradição oral, né, que a gente viu nas aulas de grego ali, né? Eu acho que faz parte, a gente não aprende isso na escola, né? E nem no curso que a gente fez em jornalismo, né, Laura? Não, faz muita falta. Eu sempre pensei que eu ia fazer letras, mas não, tinha aquela merda daquele latim lá que me ralei toda. Que coisa horrível aquilo. Aí não desisti. História eu pensei que eu ia fazer, então agora que eu estou pesquisando para minhas coisas do meu livro, eu digo, não, eu devia fazer história. Eu sempre acho que eu devia fazer alguma coisa, né? Mas nunca faço nada. Dá tempo. Eu também curto muito história. Agora, a Mary me chamou a atenção que tu tá vinculado com nós três, né? Tu tá então. Agora aqui. Eu sou infiltrada. Que estranho isso, hein? Não é estranho, Laura. Eu tenho as minhas conexões. A editora é para isso aí, né? Afinal. Pois é, mas de um legal, hein? Mas eu digo assim, a primeira pessoa que eu conheci entre vocês aí na região foi a Laura. E eu lembro que foi mais ou menos em 99, eu acho que foi em 99. Eu não precisa falar a data, Mary. Tá, beleza. Entrega muito. Só um século, só. Século passado. Mas eu fui a uma festa, alguma coisa relacionada à Univates, e a Laura estava lá, e ela falando, eu falei assim, eu tenho que ser amiga dessa mulher. Meu Deus! E eu fiquei muito empolgada, sabe? Porque eu não conhecia ninguém. Imagina, eu não conhecia absolutamente ninguém aqui, né? E aí eu falei, não, vou me enturmar. Mas, sei lá, né? A ditadora da cidade. Exato. Aí a gente foi conviver um pouco melhor quando a gente fez uma pós-graduação juntas, né? De comunicação em marketing, que a gente trocava umas ideias, tal, e volta e meia a gente se encontrava em função da Univates, projetos culturais. E aí, enfim, depois eu conheci o Augusto, porque o Augusto é sobrinho de uma grande amiga minha também, é sócia. E o Santi, eu me liguei que esses tempos aí, eu tive uma reunião com você há muito tempo atrás, a gente teve uma reunião do Observatório de Marcas, né? Observatório da Cultura, isso foi Observatório um projeto da secretaria que eu tocava. Isso começou em 2010, 2011, por aí a gente conversou, 2012. Isso aí, foi a primeira vez que eu te vi. Era um projeto de site, sabe que até hoje ainda a gente... Era o site de cartografia da cultura, é um mapa da cultura de Porto Alegre. Exato. Interativo, pela internet. Era muito legal, né? Mas a gente botou ele no ar e acabou, por problemas técnicos, acabou descontinuando. E estamos tentando botar de novo agora, né? E eu tenho essa coisa, quando eu conheço uma pessoa, eu fico pensando assim, eu tenho que me aproximar dessa pessoa. E foi a mesma coisa que eu pensei contigo, porque eu vi, a gente estava lá no teu, acho que era teu escritório ali, ali no mercado público, né? E aí a gente foi ver isso, a gente viu a vista ali, eu falei, que legal. Eu não tinha a mínima ideia que você era de Lajeado. Mas então, Lajeado, eu posso não ser daí, mas Lajeado acabou entrando em mim, né? Fazer o quê? Eu fiquei bem surpreso que tinha uma empresa de web design, é isso? Isso. Que veio, apresentou um orçamento para nós que era de Lajeado. Como assim? Como assim, né? Tem isso aí em Lajeado. De altas tecnologias. Pioneirismos em Lajeado, né? Verdade.
E quem é que continua, então, gente? O que está produzindo? Eu quero fazer uma parte aqui. Eu quero saber como é que a gente fica bronzeado e bonito que nem o Santi, porque eu tô branca, tu tá bem. Augusto, eu e a Meire estamos brancos. O que tu fez aí, cara? É uma luz, é o tom da luz amarela. Tu não deve usar luz branca, tu usa uma mais amarelada. O cara é profissional. Daquela de para espantar mosquito? Eu acho. Aquelas amarelas mesmo? Não, é uma fluorescente, tem a luz do dia e a branca, né? Então, essa aqui é a luz do dia. Por aí que precisa estar. Vamos continuando, eu já venho. Ela vai buscar uma luz. Bom, eu tô branca porque eu tô branca mesmo, eu quase não saio mesmo. E é sem filtro aí. Aquelas luzes redondinhas, assim, né? Circular. Mas para quem usa óculos, aquela luz redondinha é horrível, né? Ah, tá. Tá, o que mais? O Augusto, eu sei que o Augusto também está trabalhando num projeto novo, né, de livro, né, que você comentou comigo. Eu estou tentando escrever meu primeiro romance, né? Eu já tenho um livro de poesias e um livro de contos, e dois livros de poesia, um livro de contos publicados, e agora eu estou trabalhando no meu primeiro romance. E eu acho que vai dar. Tá saindo, tá? Tipo, 70%, assim, pronto. Claro que a gente sempre volta, né? É uma escrita, essa escrita de fôlego. Eu acabei de escrever uma tese de doutorado. Do livro já. Depois da tese, eu tô indo para esse outro fôlego, né? Um fôlego mais acadêmico, mais objetivo, retinho, e esse fôlego do romance mais Augusto, mais conta curvado. sobre o que é. O que tu pode contar um pouquinho sobre o que é que é um spoiler aí, gente. Eu sou muito... spoiler, boa. Eu sou muito tocado pelo espaço, né? Eu acho, talvez, como poeta, também eu gosto muito da contemplação espacial, assim, o campo, né? O interior, né? O campo, os pássaros, o céu, né? Os cheiros, é muito do sentido sensorial. Vai ser um romance filosófico? Não. Vai ser... Então, a questão do espaço é porque vai se passar em 3 cidades principais, né? Vai se passar em Porto Alegre, é a principal. Tem no título, vai ter Porto Alegre. Também se passa em Paris, porque eu tive uma experiência de 3 meses em Paris, de pesquisa do estágio doutoral. Então, isso é legal que em literatura a gente usa tudo, né? Como vocês falaram antes, eu tenho que estudar história, eu tenho que estudar teoria literária. Ok, é ótimo, a gente realmente melhora, né? Mas também a vida, viver a vida, é aí que a gente pega também. Então, é muito bom a escrita, isso eu percebo muito isso, porque tudo é utilizado, né? Nossas frustrações, sobretudo frustrações, eu acho, né? E também desejos realizados, né? Então, eu acho muito bom isso. Então, tudo, eu acho muito, a literatura tem isso, de tudo que eu vivo, eu vou usar no meu texto, na minha criação literária. Então, eu tive essa oportunidade de viagem que eu fiz, essa experiência no exterior, e vai ser refletida, então, nesse livro também. E é, obviamente, a terceira cidade que aparece no livro é Lajeado, o interior, né? Olha, então, Lajeado tá rendendo, hein? A Thelma escreveu um livro aqui, quis camuflar Lajeado, mas é Lajeado. Essa tal de Lapônia. Eu li também o livro. Uma Lapônia. Texto bem legal. Da Thelma? Sim. Tô lendo agora. Tô lendo. Legal. É legal porque fala da infância, né, da adolescência, né, dela. E a gente sabe quais são os lugares, sabe o que é, né? É muito legal isso. Eu fiquei, até comentei com ela, que eu fiquei com pena de, assim, coisas que eu deveria ter feito um diário, por exemplo, quando eu era adolescente, né? Mas, então, muita coisa perdida, assim, da memória, mas é legal, ainda dá para recuperar algumas coisas. Mas é um período que é doloroso, né? Muita coisa da adolescência, assim, tu não quer nem lembrar, né? Depois tu cresce, aquilo ali é uma coisa... coisas... Mas é como nem o Augusto disse, tudo faz parte. Tudo faz parte, mas claro, depois que tu contextualiza e vê numa perspectiva, assim, de que aquilo construiu como tu é hoje e tal. Mas quando tu tá mais jovem, assim, tu quer uma distância, aquele negócio, aquela passagem, assim, né? Aquele negócio. Não é a cuca, né? Não é a cuca, não é a parte afetiva boa do interior, né? Tem muita coisa... É que a cuca às vezes tem uns recheios danados, né? É verdade. Tem Tem coisa podre. Às vezes
É meio tumultuada. A cuca embatumada, né? A nossa cuca interior também é amarga, né? Ela não é só doce, ela pode ser amarga também. Exato, exato. Bem legal isso da cuca ser amarga, né? Embatumada. A cuca de Giló. Cuca de Giló. Mas deixa eu falar também. Augusto, eu tô aqui também, viu? Encebando um romance. O meu é... Não, eu vi uma diferença entre o que eu estava pensando. Não é um romance histórico, porque ele é mais ficcional. Mas agora não me lembro o que é. Mas, enfim, ele se passa em 1900, né? E 1900 é uma personagem que já existiu. E que é aqui de Cruzeiro do Sul. Te falei isso, né? Então, eu tô na fase das pesquisas, já estou escrevendo um pouquinho, mas, meu Deus, como é difícil. Mas que coisa bem difícil, sabe? Tu ter que pesquisar uma época, eu li muito, agora voltei a ler o Assis Brasil, li o Érico, vários, assim, para mim poder pegar aquela época, sabe? Ficar imbuída daquela época. Mas tá muito difícil. Que coisa sofrida escrever, né, gente? É muito solitário mesmo. Quando alguém diz que é solitário, é mesmo. As pessoas querem, né, fazer isso, não sei. Eu não sei por quê. Eu percebi, a verdade, eu sei. Eu estou exercitando minha cabeça. Porque eu estou numa idade que eu não posso me perder, né? Que vai ser assim. Então, com isso, eu me obrigo a pesquisar. Eu estou entrevistando muita gente lá em Cruzeiro do Sul. E muita gente bacana, gente de idade, assim, que está me contando umas histórias boas, sabe? Estou bem feliz. Legal. Eu sou mais jornalista do que escritora. Então, o que eu mais gosto de tudo isso é escrever, entrevistar e pesquisar. Que gozado, né? Por isso que eu estou achando muito difícil escrever. É isso. Que ótimo. Que legal. E é muito trabalhoso mesmo, né? É trabalho, né? As pessoas acham que é diversão. Escritor, metido, artista, não sei o que. Não, quero ver escrever, né? É trabalho mesmo, né? É trabalho braçal também, né? Mas eu não posso demorar mais 12 anos para publicar um livro. Deixar tudo ali parado. Aquilo lá foi um horror. Mas estou desde 2018 já com esses, acredito nisso, hein? Juro, desde 2018 me encebando em cima daquilo ali. Que coisa horrível. Mas é bom ter um projeto, né? Eu também acho. Eu acho bem interessante. Sabe de uma coisa? Eu sempre fico preocupada com a questão da qualidade literária, da minha qualidade literária, no caso. Porque eu sempre ouço as pessoas falarem que sofre, que é sofrido, né? E realmente é uma relação, não tem outras. Mas uma vez eu estava vendo uma entrevista do Carlos Ruiz Zafón, ele falando, e eu amo, né? Pena que ele morreu faz pouco tempo, mas assim, o texto dele para mim é muito bom, assim, aquele texto aquele fluido, você lê, você quer mergulhar na história de vez, tal. E ele deu uma entrevista uma vez, e o cara tem basicamente a minha idade, né? Tinha minha idade. E ele falou assim, que para ele era muito sofrido, escrever para ele era assim, doloroso, era um processo onde ele ficava totalmente alienado de todo mundo, que era assim, era basicamente sofrimento do começo ao fim, mas que depois, né, quando acabava, ele ainda se sentia muito mal, tal. E eu fiquei pensando, cara, será que eu devo me sentir assim também para ser uma boa escritora? Porque eu, de certa forma, eu fico eufórica. Sério, assim, eu fico muito... Sofrimento. Não, mas eu não sofro. Na verdade, assim, ó, eu tenho a angústia de tentar, porque eu tenho um método meio maluco mas é organizado, meu método, ele só é um pouco maluco porque a minha cabeça às vezes é um pouco maluca, mas que eu tenho todo o livro na minha cabeça, eu sei tudo que vai acontecer e muitas vezes eu começo pelo fim. Eu não tenho nada nele na minha cabeça. Aliás, essa é uma loucura minha, que eu sempre começo a ler um livro pelo fim. Eu sempre começo pelo fim. Eu sei. E aí, então, aí eu vou puxar para o livro que eu estou escrevendo agora, que também é um romance, que começou da seguinte forma. Eu estava um dia aí na pandemia escrevendo, eu comecei a escrever alguma coisa assim, era mais ou menos era um diário, porque eu comecei, a primeira parte que eu escrevi é tudo sobre mim. É tudo sobre mim. Vocês depois não pode contar para ninguém, mas enfim, é tudo sobre mim. Quando eu acabei de escrever aquilo, que eu conto aí por que eu tenho esse trauma de ler sempre a última página de um livro, né? E aí eu parei, sentei e falei, cara, isso aí pode virar um livro, né? Pode virar uma bela de uma história. E aí, meio que
em meia hora eu sabia toda a história que eu queria colocar ali. Então eu fiz todo o esboço, mas é que tá, né? Isso não significa que eu tenha escrito o livro todo. Você sabe, eu já te mandei algumas partes. Mas o que acontece é o seguinte, além de eu estar querendo fazer um romance, né, um romance assim, meio estranho, eu também estou querendo entrar numa, sei lá, provocação, que é uma coisa que eu tenho visto muito, que é tentar fazer um conto, uma história, uma narrativa um pouco mais adulta, um pouco mais erótica, mas ao mesmo tempo é engraçado porque eu me sinto muito confortável fazendo isso, só que eu não me reconheço, entendeu? Eu leio aquilo e falo assim, cara, isso é a Meire, não é a Meire? Isso é muito estranho, né? Mas isso é parte da minha piração, só que tá indo assim, né? Tá indo bem legal esse romance. Que coisa... E tu também tá escrevendo romance, Santi? Não, eu ainda não. Quer dizer, eu já comecei uns 10, mais ou menos. Estão todos engavetados no meu caderninho de notas aqui, né? Tá. Esse ano mesmo comecei esse foi direto no computador. Não, prosa eu escrevo direto no computador. Poesia que eu gosto de caderninho é legal. Mas esse negócio do tempo é muito complicado, né? Porque eu não tenho. Eu acho que para eu escrever um romance eu preciso não tá trabalhando mais, tá aposentado, e aí eu vou me dedicar, durante uma semana, um mês, eu vou escrever todos os dias, das 8 às 11, dia. Disciplina. Porque senão eu perco o foco, entendeu? Eu até tenho, assim, ideias legais e tal, mas nunca vem tudo na minha cabeça, então eu preciso ir escrevendo e no outro dia continuar naquela ideia, porque senão, se eu vou fazer outra coisa, aí já perdi o foco, né? Essa continuidade que é difícil, que na poesia eu consigo porque é uma coisa pequena, né? Então, eu às vezes escrevo uma coisa ali, fica guardada por meses, até anos, até que ela chega na forma final. Eu estou escrevendo um livro de história agora. Olha! História? Na verdade, eu me aproximei da história no mestrado em letras, que eu fui estudar o gauchismo. Como assim de história? Como assim de história? Não estou entendendo. Eu estou escrevendo a história da Banda Municipal de Porto Alegre. Eu vi que você comentou. Meio biográfico, assim, então? Meio biográfico? Biográfico, então? Não, a banda municipal existiu, ela começou em 1912 e eu estou numa primeira fase, assim, vai ter Vamos 30, cruzar 40, a minha personagem assistia a banda lá. Mas é um trabalho de pesquisa, assim, eu já tenho, digamos, um primeiro volume, assim, pronto, porque tem anexos e tal, seria um trabalho de um doutorado, tá? Só que eu não tinha saco de fazer doutorado, fazer cadeiras e tal, não tinha mais condição. Então eu resolvi escrever por mim mesmo, a banda, enfim, é centenária e tal. E eu terminei um esboço, assim, no primeiro volume, eu fiz uma reconstituição da história da época dos anos 10, 20, 30, para contextualizar, que aí eu meio que me apaixonei, assim, por aquele... E essa banda é uma história muito interessante, que os caras vêm da Itália, os músicos são importados, a prefeitura manda importar os músicos. Que tempo, hein? Músico bom. E aí os caras vêm e eles só tocam o quê? Ópera italiana. Eles vão para a praça e ficam tocando a música. Que legal isso aí. Nossa, nós estamos com um projeto bom, né? Uma vai escrever um porno soft, o outro vai escrever sobre não sei o quê, eu no passado, ali também no passado. Tá bem bom isso, né? Você deu uma ideia excelente, essa coisa do crossover. Quem sabe você e o Santi conseguem cruzar personagens, vai ser meio... vai ser inédito, hein? Eu vou até 1917. Esse é meu período. Legal. Bom, mas desculpa, eu ia... Não, eu só queria saber, só dizer sim ou não. Vocês têm disciplina para escrever? Todo dia um pouquinho? Não? Não. Augusto? Não, mas eu sento e escrevo tranquilo 1 hora, 1h30. Tá. Augusto? Todo dia não, mas no fim de semana eu tento sempre escrever alguma coisa, final de semana. Santi? Não, já respondi, né? 1 hora. Foi por isso que eu perguntei. Não tem nenhuma, então é muito ruim isso. Não, eu costumo escrever muitas vezes nas férias e quando eu viajo, né? Então eu às vezes gosto de viajar porque tem os períodos de espera em rodoviária, eu escrevi muito, até dentro do ônibus andando, em aeroporto também, na praia, né? Você escreve no caderno? Ali,
imprimo os rascunhos dos poemas que eu tenho, assim, que estão meio incompletos, imprimo ali e levo na viagem. Aí falta legal. os pontos prontos já. Mas durante o ano, assim, os dias úteis é complicado. Ô, gente, nós já estamos com 36 minutos. Será que essa gente vai ouvir nós? Vamos dar umas dicas de livro? Eu ia perguntar, já que a gente está... Vamos encerrar com isso, com as dicas? Isso aí, já que a gente está produzindo, né, tentando produzir, algo a gente tem que se alimentar também. Quem está lendo o quê? Alguma dica? Boa. Eu vou começar, já que eu tô... Bom, eu nunca consigo ler um único livro de uma vez, mas eu vou falar de um livro só. Então, totalmente diferente de tudo que eu já li, que eu acho muito legal. Deixa eu ver aqui. Eu tô lendo no Kindle, tá? É Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera. Então, é a primeira vez que eu leio. De que ano é esse livro? Porque faz tempo, né? Ele faz bastante tempo. Faz bastante tempo. Eu acho que foi... olha, se eu não me engano, pelo que eu li ali, tem pelo menos uns 10 anos que ele já escreveu esse livro. Tá? O João Gilberto mora lá em Garopaba e diz que várias coisas sabem, né? Então, eu tô achando bem legal, porque como eu tive recentemente em Garopaba, né, eu tô rememorando algumas coisas assim, e o estilo dele tô achando muito, muito, muito legal, e tô curtindo bastante, recomendo. Então tá, Santi. Bacana. Então, eu vou recomendar aqui um livro, deixa eu tirar aqui. Recentemente faleceu esse José Ramos Tinhorão, que é um fantástico assim, pesquisador. Ele escreveu muitos livros, começou lá nos anos 60, e ele era meio polêmico, assim, mas ele escreveu sobre vários temas assim, da música popular brasileira num tempo, e começou a escrever num tempo que isso não era como hoje, né, assunto assim, da academia e tal. Então ele era também marginalizado. E é muito legal, ele escreve muito bem, e de forma acessível. Então, até para qualquer pessoa que não seja um pesquisador, seja uma pessoa que gosta de música popular, certamente vai adorar ler qualquer livro dele. Ai, que boa dica, vou comprar pro Giba, de Natal. Muito bom. E aí, Idade? Guto? Eu participei, estou finalizando agora uma oficina com o escritor Paulo Scott, que escreveu Marrom e Amarelo, escritor gaúcho, premiado e tal, mas tem um livro dele que eu gostei muito, assim, que foi o meu primeiro livro que eu li dele, que é O Ano em que Vivi de Literatura. Ai, que legal! É bem interessante, digamos, falar a vida de um escritor premiado, mas é um escritor super fútil, super, assim, raso, né, e ele é rodeado de mulheres, de gente muito, muito interessante, legal, só que ele é o cara totalmente assim, vazio da história, é um escritor premiado. Então ele avacalha muito com os prêmios literários no Brasil, com essa questão de escritor tem que ser premiado. Então ele mostra que tudo meio que é uma bobagem, assim. Então mistura pornografia com maldição, com bagunça, enfim, eu acho que é muito legal. E a linguagem dele é muito bacana também, é bem caótica, né? Eu acho que é uma experiência de leitura bem legal. Recomendo. Legal. Laurinha? Eu vou recomendar o da Thelma, As Avessas. Que bom que o Santi já leu também. É muito legal. Não, pra cá. Aqui. Fala de uma cidade, né? Que agora nem sei dizer uma cidade, mas enfim. Ela tem dois momentos. Um que ela fala aqui do nosso interior, até do cantão, e do evangélico. A gente se vê muito assim, sabe? Isso que ela é de uma outra geração, né? Porque eu fui professora da Thelma de teatro, a primeira vez que ela fez. E, ao mesmo tempo, ela trouxe uma sacada muito legal, que é os personagens, né, Santi? Que ela bota... eu não sei explicar isso. Eu disse pra Thelma, eu quero tanto falar bem do teu livro, mas eu não sei. Eu sei que eu tô adorando. Eu achei um puta de um livro, mas não sei dizer, assim, porque eu leio de sangue doce, sabe? Eu não fico analisando nada. E claro que eu gostei mais da parte que é aqui de Lajeado, né? Que não, entre aspas. Então, eu estou indicando o livro dela e acho que quando a gente convidar a primeira pessoa para participar daqui, eu acho que a Thelma seria muito legal que ela aceitasse o convite, que vocês também convidassem. Acho bem legal.
Eu acho bem legal, porque ela é de Lajeado, come muita cuca, certo? Né? Comia, pelo menos, e eu acho que ela ia ter muito para contribuir. Legal. É isso, gente. Muito legal mesmo. Valeu. Bom, eu acho que para um primeiro teste, acho que a gente foi bem, né? Acho que 4 pessoas podem nos assistir, né? Eu vou pedir para minha mãe ver. Tá, gente? Tá Vamos ver. Eu vou pedir para minhas filhas também, elas vão achar bastante defeito. Isso é bom. Isso é bom, isso é bom. Isso é bom. As bom. críticas, Por as exemplo, críticas serão bem aceitas. Tu tem aqui um violão, a Meire tem aqui tem um relógio, eu fiquei olhando todo tempo o relógio. Olha que eu tenho aqui, ó. Não, saca só, é isso que eu tenho, ó. O Augusto tem o violão, o do Giba também tá ali embaixo, mas eu quero botar aqui os livros que ele tem ali, ó. O Giba tem uns livros também. E, então é isso. Foi bem bom, gostei muito de encontrar vocês. Muito bem. Conversa fluiu muito legal, né? Gostei também. Muita coisa aí que não estava prevista saiu. Acho que teve um conteúdo bem legal. Foi muito bacana. Então, vida longa para a Cuca do interior. Vida longa. Que ela não embatume. Né? Que ela não embatume, isso aí. Que ela fica crescidinha, né? Fica assadinha bem no ponto, né? Vamos trazer a Cuca da próxima vez. Eu não sei se dá para a gente começar o programa comendo Cuca, assim, vocês acham que é uma educação? Não, o programa é nosso. Tendo com a boca fechada, né? Claro. Não. Podemos. Tá bom, então. Boa noite, pessoal. Então, um beijo bem grande para vocês. Até mais. Muito obrigado.